Seja bem-vindo a mais um episódio do Código 171, o podcast que conta as histórias dos maiores golpes e fraudes da história. Hoje a gente vai falar de criptomoeda. Eu sei, tem gente que ouve cripto e já pensa: não entendo nada disso, é coisa de nerd. Relaxa, você não precisa entender de blockchain, de token, de carteira digital. Você só precisa entender de ganância, porque essa história é sobre isso. Esse é o episódio 15 do Código 171, a história de Sam Bankman-Fried e a FTX. Eu vou contar de um jeito diferente hoje. A gente vai começar pelo fim, pela sentença, e depois voltar no tempo, para entender como um nerd de bermuda enganou o mundo inteiro. 28 de março de 2024. Tribunal de Manhattan, Nova York. Um cara de 32 anos, cabelo bagunçado, olheiras profundas, está de pé diante do juiz. O juiz olha para ele e diz: Eu nunca vi uma atuação como essa. Você não demonstrou uma palavra de remorso. Sam Bankman-Fried, ou SBF, como era conhecido. 18 meses antes, esse mesmo cara era o bilionário mais jovem do mundo. Fortuna de 26 bilhões de dólares. Dono da segunda maior corretora de criptomoedas do planeta. Capa da Forbes, amigo de políticos, patrocinador do Super Bowl. E aí, em 10 dias, perdeu tudo. Hoje eu vou te contar como, minuto a minuto, a contagem regressiva do maior colapso da história das criptomoedas. Antes da queda, deixa eu te apresentar o personagem, porque esse cara era bizarro. Sam Bankman-Fried nasceu em 1992, filho de 2 professores de direito de Stanford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Estudou física no MIT, trabalhou na Jane Street, uma das maiores empresas de trading do planeta. Até aí, nerd de elite normal. Mas aí vem o estranho. Sam era vegano. Dormia 4 horas por noite, às vezes no escritório, usava sempre a mesma roupa. Camiseta, bermuda cargo e tênis surrado. E morava numa cobertura nas Bahamas, com 10 colegas de trabalho. Tipo república de faculdade. Só que a república valia 40 milhões de dólares. E tinha uma coisa. Sam era viciado em League of Legends. Você sabe o que é League of Legends, né? Jogo online competitivo, bem popular. Beleza. Acontece que Sam jogava League of Legends durante reuniões de investimento. Isso mesmo. Reunião com o investidor querendo colocar 200 milhões de dólares na empresa dele. E o cara tava lá, de fone, jogando. O chefe de produto da FTX contou depois. Eu sentava a 3 metros dele. Fui ver o que ele estava fazendo e o desgraçado estava jogando League of Legends a reunião inteira. E sabe o pior? Os investidores acharam isso genial. Uau! Ele é tão inteligente que consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Spoiler, ele não era tão inteligente assim. Depois, descobriram que ele era bronze 3 no jogo. Pra quem não sabe, isso é tipo o pior nível possível. Mais de 1000 partidas jogadas e nunca passou do bronze. Mas na época, ninguém via isso como red flag. Viam isso como gênio excêntrico e despejaram bilhões nele. Em 2017, Sam fundou a Alameda Research, uma empresa de trading de criptomoedas. Basicamente, comprava e vendia cripto tentando lucrar com as oscilações. 2 anos depois, em 2019, ele criou a FTX, ou FTX, uma corretora de criptomoedas, tipo uma bolsa de valores, só de cripto. E aqui começa o problema. Sam era dono de 2. Alameda Research fazia trading, FTX recebia o dinheiro dos clientes. No papel, eram empresas separadas. Na prática, o dinheiro dos clientes da FTX estava sendo usado para a Alameda, para fazer apostas
arriscadas. Mas ninguém sabia disso ainda. O que todo mundo via era a FTX crescendo absurdamente. Em 2021, a empresa foi avaliada em 32 bilhões de dólares. Sam aparecia na capa de todas as revistas, doou milhões para políticos democratas, virou o menino de ouro das criptomoedas. E Sam falava de altruísmo eficaz. Dizia que ia doar a maior parte da fortuna para a caridade, que queria salvar o mundo. Todo mundo comprou a história, ninguém perguntou de onde vinha tanto dinheiro. Até que chegou novembro de 2022. Agora começa a contagem regressiva. Dia 2 de novembro de 2022. O site CoinDesk publica uma reportagem bombástica. A matéria revela que a Alameda Research, a empresa de trading do Sam, tem um balanço estranho. A maior parte dos ativos dela são tokens FIT. FIT é a criptomoeda criada pela própria FTX. Traduzindo para português, a Alameda tinha bilhões de dólares em ativos, mas esses ativos eram uma moeda que o próprio Sam inventou. É como se você dissesse: eu tenho 10 bilhões de reais de patrimônio. Tá tudo em código 171 Coin. Uma moeda que eu criei ontem. Não vale nada se ninguém quiser comprar. Essa reportagem foi o primeiro dominó. Dia 6 de novembro de 2022. CZ Jianpeng Zhao, o dono da Binance, a maior corretora de cripto do mundo, vai para o Twitter e anuncia: a Binance vai vender todos os tokens FIT que tem, cerca de 500 milhões de dólares. Por que isso é grave? Porque a Binance era investidora da FTX. Se o maior investidor está vendendo tudo, é sinal que o barco está afundando. Em questão de horas, o preço da FIT despencou e os clientes da FTX começaram a sacar. Primeiro milhões, depois centenas de milhões, depois bilhões. Em 72 horas, 6 bilhões de dólares foram sacados da FTX. Dia 8 de novembro de 2022. Sam entra em pânico, liga para a CZ da Binance e pede socorro. CZ concorda em analisar uma possível compra da FTX. Assina uma carta de intenções. Por algumas horas, parece que a FTX vai ser salva. O preço do FIT se estabiliza. Sam tuita: estamos bem, os ativos estão garantidos. Spoiler, não estavam. Dia 9 de novembro de 2022. A Binance desiste do acordo. CZ olhou os números internos da FTX e não gostou do que viu. O comunicado oficial foi gelado. Problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar. Traduzindo, o buraco é tão grande que nem a maior corretora do mundo quis entrar. No mesmo dia, a SEC e a CFTC, os órgãos reguladores americanos, anunciam que estão investigando a FTX. E a Reuters reporta que Sam transferiu 4 bilhões de dólares dos fundos de clientes da FTX para a Alameda Research. 4 bilhões de dinheiro que não era dele, usado para cobrir prejuízos das empresas de trading dele. Dia 10 de novembro de 2022. Os reguladores das Bahamas congelam os ativos do FTX, a corretora suspende todos os saques, mais de 1 milhão de clientes não conseguem tirar o dinheiro. Sam ainda tenta achar um comprador. Ninguém quer. Wall Street Journal publica que o rombo real da FTX é de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões que simplesmente sumiram. Dia 11 de novembro de 2022. Sexta-feira, 11 de novembro de 2022. A FTX entra com pedido de falência. Sam Bankman-Fried renuncia ao cargo de CEO. Quem assume? John Ray III.
Sabe quem é esse cara? O mesmo advogado que cuidou da falência da Enron, um dos maiores escândalos corporativos da história americana. E sabe o que ele disse quando viu a situação da FTX? Em mais de 40 anos de carreira, nunca vi uma falha tão completa de controles corporativos. Pior que a Enron. Pior que a Enron. E naquela mesma noite, 400 milhões de dólares sumiram da carteira da FTX. Até hoje não se sabe se foi hack ou se foi alguém de dentro roubando os últimos restos. A queda de Sam. Depois da falência, Sam ficou nas Bahamas, dando entrevistas, jogando videogame, postando no Twitter. Parecia não entender a gravidade do que tinha feito. Até que em 12 de novembro de 2022, a polícia das Bahamas prende Sam Bankman-Fried, a pedido do governo americano. Ele foi extraditado para os Estados Unidos, pagou fiança de 250 milhões de dólares, a maior da história americana, e foi colocado em uma prisão domiciliar na casa dos pais, em Palo Alto. Detalhe, a justiça proibiu ele de jogar League of Legends. Teve que usar celular flip, daqueles antigos. Só podia acessar sites aprovados pelo tribunal. O gênio das criptos com um celular de R$50. O julgamento aconteceu em outubro de 2023. Durou 5 semanas. Os ex-parceiros dele, todos testemunharam contra ele. Fizeram acordos com a promotoria, entregaram tudo. Em 2 de novembro de 2023, exatamente um ano depois da reportagem que começou tudo, o júri declarou Sam culpado em todas as 7 acusações: fraude, conspiração, lavagem de dinheiro. A promotoria pediu 50 anos de prisão. A defesa pediu 5, alegando que Sam tinha autismo e não entendia das consequências. O juiz deu 25 anos e disse que Sam não demonstrou uma palavra de remorso e que havia risco dele fazer algo muito ruim de novo no futuro. Galera, e o que a gente aprende com essa história? Primeiro, não confie em gênios. Sam era tratado como o maior cérebro das criptomoedas. Dava palestra, aparecia em revista, falava em salvar o mundo e, no fundo, estava roubando o cliente para cobrir buraco. Quanto mais alguém parece genial demais para ser verdade, mais você deveria desconfiar. Segundo, dinheiro dos clientes não existe em cripto sem regulação. Numa corretora tradicional, seu dinheiro é seu. Numa corretora de cripto, depende da boa vontade do dono. A FTX simplesmente pegou o dinheiro dos clientes e usou para outra coisa. Não tinha ninguém fiscalizando, não tinha seguro, não tinha garantia. Se você investe em cripto, pensa bem onde você vai deixar o seu dinheiro. Terceiro, red flags são red flags. O cara jogava videogame em reunião de investimento. Morava com 10 funcionários. Dormia 4 horas. A namorada dele era CEO de outra empresa dele. E tudo isso foi tratado como excentricidade de gênio, quando na real era sinal de que a casa não tinha controle nenhum. Quarto, quem fala muito de fazer o bem, às vezes está escondendo algo. Sam falava de altruísmo eficaz, de doar tudo para caridade, de mudar o mundo. Enquanto isso, estava desviando bilhões. Desconfia de quem precisa falar demais sobre o quanto é bom. Gente boa, geralmente, não precisa de marketing. Esse foi o episódio 15 do Código 171, a história de Sam Bankman-Fried e a FTX, o nerd de bermuda que perdeu 32 bilhões de dólares em 10 dias. Hoje, Sam está numa prisão federal americana, vai ficar lá até 2039 pelo menos, sem LoL, sem League of Legends. Se você curtiu esse formato diferente de contagem regressiva, começar pelo fim, me conta lá no Instagram, @podcódigo171. Quero saber se vocês curtiram ou se preferem o estilo clássico. Segue o podcast, avalia com 5 estrelas e manda esse episódio para alguém que investe em cripto, porque essa história é basicamente um manual do que não fazer. Semana que vem tem mais. Valeu e até lá!